Então eu quero discorrer um pouquinho, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura de um texto que está em Josué, no último capítulo deste livro, no capítulo de número 24. O livro de Josué é um livro histórico, né? Ele vem logo na sequência do Pentateuco, que encerra aí esses primeiros 5 livros da Bíblia, com a renovação da lei, onde Moisés junta todo o povo e traz a renovação da lei no coração do povo, porque o povo estava às margens da terra prometida, e já iriam entrar à terra prometida, em Cádiz Barneia, para entrar à terra prometida, e depois Moisés ali morre, e Josué recebeu a incumbência de dirigir o povo, de estar na posição agora de liderança, introduzir o povo na terra prometida, e ele então ali batalha com aquelas nações que estavam ali fortalecidas. O Senhor dá grandes vitórias a Josué e ao seu povo, mas mesmo assim, já no cabo de 20 anos depois deste momento da morte de Moisés, eles lutaram, vieram a possuir uma boa parte da terra prometida. Deus havia dito: vocês não vão possuí-la toda de vez, porque é uma terra grande demais para vocês, para que as feras não se multipliquem na terra, mas eles haviam avançado uma grande porção, tanto de um lado como do outro lado do Rio Jordão, e então agora chegou um momento em que Josué os despediriam para suas casas, os seus lares, e ele chama este povo e traz uma palavra muito forte a esse povo, porque apesar destes anos de conquista, apesar de toda aquela peregrinação de 40 anos no deserto, que trouxe um grande ensinamento de como o Senhor é maravilhoso, misericordioso, amoroso, mas o Senhor também é justiça. E este povo entendeu isso de uma forma muito amarga, né? E agora eles entram na terra prometida, batalham, conquistam, mas então Josué compreende que ainda existia ali uma deficiência no caráter do povo. E Josué entendia uma coisa: se há deficiência no caráter do povo, isso é porque há deficiência nas famílias. Porque o povo é o resultado do ajuntamento das famílias. Se as famílias estão enfraquecidas na sua fé, na sua postura cristã, consequentemente trazendo para a nossa realidade, claro, né? O cristianismo se estabeleceu a partir de Jesus Cristo. Mas se as famílias estão debilitadas na sua fé e na sua crença, consequentemente, o povo do Senhor estará fraco. Então o texto diz assim: agora, pois, palavras de Josué, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou do diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou:
Agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Que maravilha, hein? Josué não era brincadeira, era um líder nato, um homem de Deus, né? Uma pessoa de palavras fortes. É óbvio que muitos mimizentos ali no meio iam dizer: ele não devia falar assim com a gente, não é verdade? A gente não vê isso demais hoje, né? E não é só que não, nessa época também tinha um bocado de mimizento. Você lê o livro de Juízes, você vê, a tribo mais mimizenta de Israel eram os efraimitas. Eita, que a tribo de Efraim, tudo se conduía, se doía, e ali trazia as suas palavras, é isso e aquilo, porque não nos chamaram para a guerra, chamamos, vocês não vieram porque não quiseram, vocês são um grande povo, mas assim, sabe, vivem a sua própria realidade de vida, então não é por aí. Mas enfim, Josué, ele vai ao coração do povo. Ele entendia que haviam debilidades no caráter do povo que precisavam ser tratados. E como eu disse aqui, se há debilidades no caráter do povo, é porque há debilidades na família. Se há falta de fé no povo, é porque a falta de fé está dentro dos lares. Porque o povo, na verdade, o povo é o ajuntamento das famílias. O que é a congregação de Deus, senão um ajuntamento das famílias cristãs? O que é a igreja do Senhor, senão um ajuntamento dos filhos de Deus, que são formados nessa célula, né, que é a família, constituída por Deus, e quando nós nos juntamos, então, formamos essa congregação. E quando a nossa fé, quando os nossos lares estão debilitados, consequentemente, o povo também estará debilitado. Você, pai, nessa noite precisa se perguntar: como farei para levar a minha casa a servir ao Senhor? O que ser feito para isso? Você precisa sarar a sua família. Você precisa conduzir sua família, porque esta é uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Eu disse aqui pela manhã, Deus nos constituiu sacerdote de nossos lares. Embora alguns pais não estejam exercendo o sacerdócio, isso não implica em dizer que as coisas mudaram da perspectiva divina. Muito pelo contrário. Deus está, através do seu Espírito, incitando os nossos corações, nós pais, a um compromisso mais sincero com as coisas espirituais, com a nossa fé. E neste compromisso está então o nosso dever de conduzir a nossa casa ao encontro do Senhor. Mas eu vejo um mal muito grande nos nossos dias, é que esta responsabilidade tem recaído por inadimplência, por omissão dos pais, nas costas das mulheres, não é? Os pais muitas vezes cruzam os braços e deixam lá que as mães se virem com a educação dos filhos, com a responsabilidade de conduzir os filhos para a igreja, porque às vezes falta o testemunho, falta o comprometimento. E os filhos não estão vendo isso em muitos pais que se dizem cristãos. E sempre nós temos uma caderneta cheinha de desculpas para dar. O grande problema das desculpas é que Deus vai além do que está posto pelas palavras. Deus conhece os nossos corações. Essa é a grande questão. É assim ou não é? Então, conduzir o povo a um avivamento era conduzir, em primeiro lugar, as famílias a um avivamento. O apelo, olha como ele foi, né? Como ele foi o ardil, num bom sentido, que ele usou aqui para tocar o povo. Ele disse: eu não sei qual é a opção de vocês, mas a minha opção é, eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso implicaria em dizer que se as casas de Israel, se as famílias, é claro, de Israel servissem a Deus, fizessem essa opção, haveria um avivamento que começaria como um pequeno fogo nos lares e se alastraria para toda a congregação do Senhor. Tudo tem que começar aí dentro de casa. Há uma inversão de valores, né? Porque muitas vezes os pais trazem os filhos para a igreja, querendo que os seus filhos se tornem crentes, pela atuação aqui das pessoas, de um professor, de um líder, que muitas vezes tem um contato bem restrito com os filhos, e tem uma parte que é importantíssima, senão também não adiantaria trazê-los aqui, mas transferir a responsabilidade de conduzir a família ao encontro da vontade de Deus, não cabe à igreja, não é papel de pastores, não é papel de líderes, é papel de vocês, pais, e de vocês, mães. Mas os pais, como sacerdotes, precisam ter o primeiro passo e a voz de comando nesse sentido. Então nós esperamos que a igreja produza algo em nós, e a igreja que eu digo aqui é a congregação. Isso não vai acontecer assim. Aqui só tem um pouco de querosene para ajudar este fogo a encandecer, mas na verdade, este avivamento precisa começar dentro da sua casa. Quando o Senhor Deus diz, não é? Quando Jesus fala, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Ele está traçando as bases para um avivamento pessoal. Ele está dizendo, é neste secreto com Deus, com o Pai, que você vai estruturar a sua vida, que você vai forjar o seu caráter, que você vai constituir um relacionamento com o teu Pai. E o teu Pai que te ouve em secreto. O avivamento precisa começar no secreto da tua casa. E lá no seio da tua família. Muitas vezes com aquela criançada lá. E você dizendo àquela criançada, olha, vamos buscar Deus. Ou o filho adolescente, ou o filho jovem, você ainda é pai. Não tem idade. Para você não deixou de ser pai porque o seu filho cresceu. Porque o seu filho se tornou um homem. Porque a sua filha se tornou uma mulher. Você não deixou de ser pai. Em todo tempo é tempo de ser um canal de Deus, um instrumento de Deus. Embora você não demande mais a vida deles, é claro. Não tem mais como. Mas você ainda é um canal de influência. Você ainda é um canal de bênção de Deus. E às vezes é necessário chamar e dizer, olha, você está buscando a Deus? Você está vivendo a fé? Você está verdadeiramente construindo uma identidade cristã? Você agora tem uma casa, tem uma família, mas precisa viver essa realidade. Então nós compreendemos que ele usou deste artifício para dizer tudo começa nos lares, nas famílias. E é por isso que ele disse, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Porque se cada família se determinar a isso, imagine você, pai, que entra na sua casa e diz a partir de hoje, nós vamos ter uma vida mais intensa na presença de Deus. Negócio de menino para lá, menino, não, vem cá, menino. Meu negócio é com você, preste atenção. Use a sua autoridade. Use a sua autoridade de pai, a sua influência de pai, para que você possa levar a sua casa a um encontro verdadeiro com a vontade, com o propósito do Senhor. Muita gente fica comendo pelas beiras, né? Como se come mingau pelas beiras, né? Porque no meio está muito quente, você vai ali rodando ali, aquela cloezinha, aquela coisa. Mas nesse caso aqui você precisa ir para o centro da vontade de Deus. Não fica na periferia. Ah, minha família vai na igreja no domingo. Tem um bocado de gente no inferno que ia na igreja no domingo. Uau, é verdade. E na igreja no domingo não quer dizer nada. Deus não nos chama só para irmos de uma igreja. Deus nos chama para sermos igreja do Senhor Jesus.
todos os dias de nossa vida. Uma igreja que é luz e sal, que faz a diferença, e para brilhar tem que ter óleo na lâmpada. Então ele está chamando o povo aqui. Então uma verdadeira aliança com Deus, feita a partir da base familiar, iria mudar a condição desse povo. Josué leva o povo, confronta o povo e leva um povo a um posicionamento. Não adianta ficarmos com brincadeira. Nós precisamos levar realmente a coisa de uma forma bem séria. Só através de uma verdadeira aliança nós podemos destruir as fraquezas do nosso caráter. E assim o é na família. Josué queria um povo forte. Josué queria uma nação forte no Senhor. Como que vamos ter um Brasil forte no Senhor? Como que vamos ter um Brasil com um caráter cristão genuíno, se nós não estamos forjando este caráter na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares? Pais, como que essa nação pode mudar se a tua casa não muda? Como que essa nação pode ascender se nós estamos tão apequenados como cristãos, cuidando das nossas próprias feridas, lambendo as nossas próprias feridas o tempo todo? Coitadinho de mim, que coitadinho, você é um filho de Deus, a você é destinado às moradas celestiais. Você não é coitadinho, coisa nenhuma, você é forte no Senhor. O poder de Deus, o poder de Cristo está em nós, pais. Nós somos homens de Deus, não somos qualquer coisa, mas somos fortes no Senhor. Então nós precisamos parar de olhar para nós como que se nós fôssemos, sabe, aquelas coisas pequenas, e ver o que Deus investiu em nós. Você é um sacerdote de Deus, alguém eleito pelo Senhor, a quem Deus depositou um grande tesouro. O Espírito Santo está em nós. Você compreende isso? Que o Espírito Santo do Senhor, olha lá, ó. Então nós precisamos, eles queriam alcançar esse propósito, Josué queria alcançar esse propósito, né? E levar as famílias de Israel a uma verdadeira aliança com Deus, era o princípio de todo o avivamento. Casa edificada produz uma igreja forte. Eu vou repetir para você, ó, famílias edificadas, para que você entenda, produz uma igreja forte. Esse é o princípio que está na palavra do Senhor. Olha o que é que Josué diz, não é, no versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então precisamos nos perguntar, o que nós precisamos fazer para levar as nossas famílias a ter uma realidade real, uma realidade verdadeira, por assim dizer, de uma vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. O que fazer para levar nossas famílias a isso, hein? É um questionamento que nós, pais, precisamos fazer nesse dia. E eu quero perguntar uma coisa a você. Talvez você hoje comeu lá, sabe lá o quê? Num restaurante, em casa, comemorando o dia dos pais, ou para celebrar o dia do seu pai, ou você como pai, para receber a celebração desse dia. Mas eu quero perguntar a você, olhe para os seus filhos, olhe para a sua casa, você tem o que celebrar? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Porque nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Não há nada demais, é muito bom celebrar o dia dos pais, mas nós precisamos levar os nossos filhos a uma verdadeira vida com Deus, e aí vamos celebrar, mas vamos celebrar com júbilo em nossos corações. E a palavra de Deus vem para nos confrontar, e o confronto é para que haja mudanças. O texto, através da história, de uma história desafiadora, é emocionante essa história, é maravilhosa essa história,
nos mostra passos importantes a serem seguidos para conduzir as nossas famílias a um avivamento, a um real relacionamento com o Senhor. Vamos ver algumas coisas aqui? Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu quero ressaltar, o primeiro passo a ser seguido para levar a minha família a servir a Deus é decisão de mudar. Olha só, decisão de mudar. A bênção e a maldição, a vida e a morte, elas estão no poder das nossas decisões. No poder das nossas decisões. Leia um texto comigo aqui em Deuteronômio, capítulo número 30. Vamos lá, finalzinho de Deuteronômio lá, o capítulo 30. Olha o que é que está escrito lá, para que você respalde a sua fé na palavra de Deus aqui, ó. Os versículos de 15 a 20, o que é que diz lá? O Deuteronômio já 30, já pertinho lá do fim. Ele diz assim, ó. Deuteronômio, capítulo número 30, versículos de 15 a 20. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, isso é palavras de Moisés, não é? Que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomarem posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele está dizendo, decidam e decidam certo. Deus nos deu o poder do livre-arbítrio. Isso é incontestável. Tem gente que diz, não, existe um determinismo, né? Mas o que a Bíblia nos mostra é o seguinte, vocês têm o poder da decisão. E nós precisamos saber decidir certo. Josué diz lá no versículo 14, agora pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade, com fidelidade, joguem fora os seus deuses, os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. O que é que ele está dizendo? Decidam-se a mudar de postura. Se não houver uma determinação na mudança, nós não vamos alcançar o resultado de ver a nossa casa servindo a Deus. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, obterá os mesmos resultados. Para que você obtenha resultados diferentes, no mover espiritual dentro da sua casa, você precisa mudar as coisas, senão tudo continuará da mesma forma. Não seja omisso. Mude as coisas, se não estão bem, mude as coisas. Não deixe continuar do jeito que está, porque você vai para um desfecho muito feliz, né? O que significa mudar? Mudar é dar outra direção, é tornar-se diferente daquilo que era. Nós precisamos tirar nosso lar de um estado de frieza espiritual, onde as coisas não estão acontecendo, e levar o nosso lar a um ponto de elevação espiritual, aonde os nossos filhos e nós estejamos envolvidos com as coisas pertinentes ao reino do Senhor. Gente, nós incentivamos tanto os nossos filhos aqui ou ali, vai tal profissão, trabalha nisso, faz aquilo, mas somos tão tímidos em relação a incentivar os nossos filhos a buscarem a Deus. Isso porque muitas vezes nós mesmos não estamos nos esforçando por buscar ao Senhor. Essa vida que a gente tem vivido na fé é uma vida tão distante daquilo que Deus quer para nós, irmãos.
Muitos estão assim. Muitos estão bem distante do objetivo do Senhor. Mas quando nós falamos de uma decisão real em mudar, as pessoas começam a trazer sempre as suas desculpas. E Deus sabe disso, Deus sabe daquilo. O que Deus sabe é que as coisas não estão boas para você e vão continuar assim. E talvez até piorem. Se você não está decidido a promover mudanças na sua casa e na sua vida e na sua casa, as coisas tendem a piorar. O que está ruim pode vir a piorar. Mas você tem o poder de decidir mudar. E Deus corroborará com esta decisão. Para nós, crentes do Evangelho de Jesus, que somos crentes no Evangelho de Jesus, as mudanças passam pelo caminho da fé. Então essa determinação não é um positivismo apenas de afirmações. Não é uma filosofia que a gente, minha filosofia de vida é essa, tenho palavras positivas e tudo vai dar certo. Não, é fé. A Bíblia nos ensina que Deus chama a existência aquilo que não existe. Você já chegou dentro da sua casa e chamou a existência aquilo que os teus olhos não estão vendo? Você já chegou dentro da sua casa e diz: eu vou ver os meus filhos nos pés do Senhor, em nome de Jesus. Você já chegou na sua casa e disse: esse menino vai ser um pregador da palavra de Deus. O menino não quer nada com a hora do Brasil, mas você está profetizando. Você está usando a fé e chamando a existência aquilo que não existe. Agora, quando a gente entra dentro de casa, olha o menino diz aqui: isso aqui não dá para nada, olha para aí como é que está, ó. Quer nada com a hora do Brasil. Isso vai dar para quê, pelo amor de Deus? Você está trazendo um estigma e uma maldição sobre a vida do seu filho. Então não é por aí. É claro que você pode confrontar e dizer: se você continuar assim, a vida vai ser amarga para você. Isso é diferente, isso é um alerta. Como nós falamos aqui, é a admoestação do Senhor. Agora, quando você estigmatiza, não é o que você vê, mas é o que você crê. É naquilo que você crê. Vocês precisam exercer a fé para ver mudança na casa de vocês. Se nós não exercermos a fé, não haverá mudança. Mas nós precisamos estar determinados a isso. Olha como foi bom estimular o povo. O que é que o povo disse no versículo 21? Não, o que queremos é servir o Senhor. Havia aqui uma mudança de atitude. E havia aqui uma determinação em fazer as coisas de forma diferente. Então houve um confronto da parte de Josué e o povo trouxe uma resposta. Nós também queremos levar nossos lares a servir a Deus, assim como você, Josué. Nós queremos levar nossas famílias. Aqui o pai já começou a pensar aqui de um jeito, o outro pai de outro. Eu vou falar com aquele menino, eu vou ter conversa com aquela menina. Quando eu chegar em casa, eu vou botar a família toda certinha lá, sentada, e vou ter um papo firme com essa turma. A coisa vai mudar lá em casa. Imagina, isso aí é avivamento, é algo acontecendo no coração, é a palavra que tocou, é a palavra que moveu. Então você já tem aqui um plano, dizer: não, a coisa não vai continuar como... Eu estou decidido a mudar. Minha casa vai mudar. Lá agora nós vamos ter coisas diferentes. Eu vou abrir minha casa lá, quem sabe fazer uma célula abençoada lá em casa, chamar o povo para orar. Minha casa vai mudar e vai mesmo. Sabe por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Ninguém nunca mudará, ou chegará a ser alguma coisa diferente ou melhor do que é, se não tiver uma firme decisão em fazê-lo. Não basta querer, nós precisamos estar determinados a isso. Precisamos estar determinados a isso. Porque existe, sabe, aquela coisa assim de dizer assim: não, querer eu até quero, mas não adianta querer só. Querer todo mundo quer. Todo mundo quer crescer na vida, mas se nós não lutarmos por isso, vamos crescer? Não vamos. Não tem como. Né? Não, mas eu queria, pastor, eu queria acertar na loteria. Aí é problema, meu amigo. Tem uma fila que está indo daqui em São Paulo e voltando, não consegue. Então, é melhor você pensar naquilo que é factível e regaçar as mangas e trabalhar. E Deus vai ser com você, amém? Então queremos mudar, queremos avançar, né? Para aquilo que cremos, queremos ver nossa família aos pés do Senhor.
mas hoje você precisa pedir sabedoria a Deus e graça para que você se determine a essas mudanças. Um segundo passo é, siga as regras de Deus, siga as regras da sua santa palavra. Josué estava dizendo ao povo, vocês não podem servir a Deus de qualquer forma, versículos 19 e 20. Ele está dizendo a Deus, você não pode servir a Deus ao povo, vocês não podem servir a Deus do jeito que vocês querem, vocês não podem servir a Deus e servir a outros deuses, Deus não vai aceitar isso. Vocês não podem servir a Deus e viver em busca das coisas passadas e apegadas às coisas passadas, porque Deus não se agrada disso. Deus determina a forma como vocês devem servir ao Senhor. Vocês não podem dizer, a minha casa serve a Deus do jeito que vocês querem, sem compromisso com o Senhor, sem compromisso com a sua palavra, sem compromisso com a sua igreja, e dizer, servimos a Deus. De que jeito? Do jeito que vocês querem servir? Não é assim que se serve a Deus. Se serve a Deus como Deus quer ser servido. Porque no dia em que nós estamos determinando a forma de servir a Deus, Deus não é mais o nosso Senhor. Porque Senhor é aquele que manda e o servo é aquele que obedece. Então nós precisamos viver aquilo que Deus determina para nós. Então nós não podemos servir do nosso próprio jeito, com as nossas próprias regras. O modelo para servir a Deus é determinado por sua palavra. Então este povo queria servir a Deus, mas ser idólatra. Queria servir a Deus, mas manter os seus costumes pagãos. Você sabe um grande problema que nós temos? Queremos servir a Deus, mas queremos então assim dizer a forma como nós vamos fazê-lo. Na casa de Deus existem regras. Nunca se esqueça disso. A casa de Deus não é uma bagunça. A casa de Deus não é uma casa qualquer que todo mundo entra e manda. A casa de Deus é uma casa onde existe regras, na família do Senhor. Eu não estou falando aqui de paredes, eu estou falando aqui da família. Existem regras aqui na família. E essas regras estão aqui, ó. Então ninguém chega aqui e inventa algo novo e diz, eu quero fazer isso. Porque não é assim. É como Deus quer. E se não é como Deus quer, aí a coisa vai ser difícil. Porque aí nós entramos em um processo de rebeldia, e é tudo que nós não precisamos, é nos opor à vontade de Deus. Então, deixa eu caminhar só mais um pouquinho aqui para a gente encerrar, tá? Terceiro passo, vou falar só mais uma coisa aqui, a gente fecha. É lançar fora tudo que está impedindo a sua família de crescer espiritualmente e servir a Deus. Às vezes existem muitas coisas que se tornam empecilhos para nós servirmos a Deus. E Josué continuou, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais profundamente. Olha só, Josué continuou, agora pois joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e incline o coração ao Senhor Deus de Israel. Josué 24 e 23, né? Então, como as famílias de Israel, às vezes o nosso problema é o apego aos costumes de uma vida secularizada. Eu acredito, claro, ninguém aqui tem um ídolo dentro de sua casa. Nosso problema não é esse. O nosso problema é aquilo que nós constituímos como muitas vezes os nossos ídolos. Por quê? Porque colocamos à frente da vontade de Deus em nossa vida. Ter uma visão de uma vida secularizada nos impede de crescer na presença do Senhor. Você sabe por quê? Porque as nossas decisões nos levarão sempre a buscar as coisas que estão lá fora no mundo. E não é que essas coisas sejam de origem pecaminosa, mas que essas coisas não são as coisas mais relevantes para nós. E aí vem uma inversão de valores, como nós falamos aqui pela manhã. Quantas pessoas estão invertendo os valores? É assim ou não é? Muita gente. Por quê? Porque prioriza aquilo que não deveria ser a prioridade da sua vida. E leva a sua família nessa prioridade. Leva a sua família nessa prioridade. Gente, desde que a igreja foi instituída, o dia do domingo é o dia do Senhor. Não é um dia mais santo, mas é o dia em que a cristandade sempre reuniu-se para adorar a Deus, celebrar a Deus. É um dia em que os pais
pegam as suas crianças e vão para a casa do Senhor. Mas o domingo hoje virou dia do entretenimento familiar. E onde está a relevância do ato de congregar, do ato da adoração pública, de levar os nossos filhos ao ensinamento da palavra de Deus, ensiná-los a adorar e a cultuar a Deus? Eu digo aqui, às vezes, nós nas lideranças estamos mais preocupados com os filhos dos membros da igreja do que eles próprios, do ponto de vista espiritual. Estamos mais preocupados. Estamos insistindo, traga o seu filho, não brinque com essas coisas, não inverta valores. Mas às vezes é o apego. Não, vamos aproveitar, vamos lá, vamos levar o menino no parque, vamos levar o menino na praia, vamos levar o menino não sei aonde. Claro, nada disso é um mal em si mesmo, mas quando há uma inversão, a gente tem que ter cuidado, você sabe por quê? Porque às vezes aquilo que é uma bênção de Deus na nossa vida se torna um laço. Você não sabe conviver, às vezes, com a condição que Deus está lhe dando. Sabe o que acontece quando isso chega a um ponto que fica difícil? Deus tira. E depois não entende nada. Por que eu estou assim, dessa forma, que coisa está tão... É porque Deus já viu que você não pode conviver com aquilo. Não tem sabedoria para conviver com aquilo. Eu vejo isso aqui acontecer direto. A pessoa não tem sabedoria. Começa a prosperar, daqui a pouco a prosperidade se torna um laço na vida. A pessoa não tem dinheiro, muitas vezes, para estar aqui ou ali, vai para o shopping fazer o quê? Passar prova. Olhar a vitrine e passar prova. Não, vou para a casa de Deus. Me deleito lá na casa do Senhor. Aí começa a entrar dinheiro e a pessoa diz, eu vou para o shopping comprar coisa. Já mudou, aí a direção. Isso glorifica a Deus? Não glorifica a Deus. Não me venha dizer que Deus vai me dar uma coisa que me tire da presença dEle. Que Deus vai me dar uma coisa que torne menos relevante aquilo que Ele me chama para fazer. Como, por exemplo, estar na congregação. Pelo amor de Deus. Então, nem tudo que reluz é ouro. A gente precisa abrir o nosso olho em relação a isso, né? Então, ele está dizendo aqui, que nós precisamos ter, né, essa postura diferente, lançar fora tudo que pode amaldiçoar os nossos lares. E isso muitas vezes quer dizer uma cultura de entretenimentos. Uma cultura. Chega em casa, né, e está lá, Netflix, não sei o quê. Isso não é um mal em si mesmo, gente. Eu não estou falando isso, entendeu? Mas é tanta programação, é tanta coisa, e os filhos estão completamente absorvidos por isso. Tem um Instagram, né, que estraga muita gente. Redes sociais, que tem um lado tão positivo, tem um lado terrível, que não permite, muitas vezes, que nós estejamos dando prioridade àquilo que deve ser prioridade. Eu não tenho tempo. A média das pessoas aqui é passarem, no mínimo, 1 hora na frente do Instagram. Começa a passar aquilo, tchum, tchum. Agora é o TikTok. TikTok, é 2 neurônios só batendo. E o resto está tudo dormindo. É só passando aquela besteira. Ali, aí não sei o que, tal, e aquilo, aquelas brincadeiras, aquelas bobagens. E aquilo vai entretendo você, e chamando sua atenção, e a vida dos outros. E ali você diz, esse povo vive bem, né? Uma coisa linda, aqui, fulano, onde é que fulano está? Aí, onde é que está aqui esse... Olha que povo abençoado. E aquilo vai tomando na sua mente, né? Você vai dizendo, e eu aqui, e eu aqui. Daqui a pouco está no parafuso. Mas aquilo vai tomando sua atenção, e toma sua atenção, e toma sua atenção. E quando você já não tem mais saco para ver aquilo, você comete a infelicidade de entrar no shopping. Pronto. Acabou o dia. Sessão de vestuário. Vamos lá. É assim ou não é? Ixi. Vai o dia. Vão as horas. E depois você diz assim, por que esse menino quer saber de Deus? Por
Porque a cabecinha dele está cheia de outras coisas. Isso é tudo, é a família toda. Eu não estou falando só da criançada, não. Eu estou falando de todo mundo, inclusive dos pais. A cabeça deles estão assim. Existe um negócio que antigamente era muito focado as pessoas em novela. Pensa num laço do diabo. Aquele negócio, as pessoas ficam assim, ó. Aí no melhor momento da novela, o que é que acontece? Acaba. Aí você fica roendo as unhas para chegar o outro dia, para saber o que vai acontecer. Aí as novelas aí ficaram muito, né? Então, veio a Netflix com as séries. E a vantagem, entre aspas, das séries, é que você pode ver um capítulo atrás do outro. Meu amigo, tem série aí que tem 100 capítulos. Pense. O sujeito bota de manhã e para levantar dá trabalho. Eu perguntei a uma irmã, cadê fulano? Esse pastor foi dormir 4 horas da manhã vendo Netflix. É brincadeira? Tome série para dentro. E quando a temporada acaba, entra numa crise de abstinência. Tem que arrumar logo outra série para ver, porque não aguenta. E depois pergunta, por que estamos fracos espiritualmente? Por que estamos fracos espiritualmente? Lança fora da tua casa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Esse é para você grifar, anotar, guardar no coração. Olha lá. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntos com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar estas coisas, pois é maldita. Ou pois são malditas. Agora veja. Né? Mesmo quando uma coisa, em essência, não é algo ruim. Não é ruim a Netflix. Não são ruins as programações. Mas o problema é que se você não tem controle sobre si em relação a estas coisas, é melhor não tê-las, porque isso se tornou uma maldição na sua vida. Um laço para você. E você, pai, tem a responsabilidade de disciplinar a sua casa como um sacerdote de Deus. Nada demais que não seja Deus é bom para nós. Não é bom para nós trabalho demais. Trabalho é meio de vida e não de morte. Não é bom demais. Trabalhar é uma coisa que nos dignifica. Trabalhar é algo importante. Mas ter uma vida aprisionada no trabalho não é nada de bom para nós. Nada. Além de privar você de buscar a Deus, produz uma carga de estresse absurda sobre nós, que vai somatizar em doenças. Não tem para onde correr. Não tem quem fuja dessas coisas, não é? Porque nosso corpo é uma máquina. Isso vai nos influenciar negativamente. Então, cuidado com as demandas de trabalho. Essa história é um laço desde o início. Vocês lembram que foi que Faraó falou com os seus servos a respeito do povo de Israel, quando Moisés foi lá pedir que liberasse o povo, para que o povo fosse adorar a Deus no deserto? Quando Moisés virou as costas, sabe o que Faraó chamou os servos dele e disse assim: você sabe qual é o problema desse povo? Está trabalhando pouco. Dá mais trabalho a eles. E eles vão parar com essa história de adorar a Deus, que não vão ter tempo para nada. Estou parafraseando aqui, mas o sentido é mais ou menos esse. Aumenta as cargas de trabalho, que eles vão esquecer desse negócio de adorar. Porque quem trabalha muito, não tem tempo para adorar. Trabalha muito aqui é no sentido de passar do limite, de passar da medida. Aí arrebenta a família, casamento, os filhos, tudo, gente. Vai tudo embora. Tudo embora. Então, isso não é um princípio bíblico. Deus não te dá o que os separe da presença de Deus. E para a gente finalizar, um quarto passo é possuir uma herança em Israel. Presta atenção nisso. Ou seja, entre o povo de Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Tome posse da herança que Deus tem para você e sua família, no meio da sua igreja, do seu povo, há um lugar preparado para você e a sua casa.
no meio da igreja do Senhor, na congregação do Senhor, tem um lugar para você e a sua família. E não é um lugar para você ficar sentado de braços cruzados, não. É um lugar para você servir a Deus, para você estar ali colocando os talentos que Deus te deu em realce, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. É a bênção de Deus sobre sua vida ali, ó. E você e a sua casa vai estar ali. Coisa boa é ver seus filhos crescerem na presença do Senhor, servindo a Deus, um de um jeito, outro de outro. Um está ali, envolvido com uma coisa, outro está envolvido com outra coisa. Isso é uma recompensa maravilhosa que nós temos. Quando fazemos a coisa certa, nós somos recompensados dessa forma. Então a questão aqui é entender. Esses são alguns passos, a gente poderia falar de tantas outras coisas, mas isso já é um norte para você. Como levar a minha família, a servir verdadeiramente a Deus. Então coloca isso no seu coração. Todos nós possuímos uma herança. Teus filhos possuem a herança aqui na casa do Senhor, falando como igreja, como congregação. Teus filhos possuem um lugar para prosperar aqui, para prosperar. Todos na casa de Deus precisam prosperar, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, desenvolvendo seus ministérios. Teu filho é chamado para ser um líder. Quem sabe naquela liderança de célula, ele vai ser importante para tantas vidas. Um dia ele vai estar na presença de Deus e alguém vai chegar para ele para dizer: olha, você foi um jovem que me conduziu a Cristo. Você foi um adolescente que me conduziu a Cristo. Até uma criança. Alguém um dia bate no ombro e diz: quando você era criança, me levou ao Senhor. Sua vida, sua atitude me levou à presença de Deus. É um lugar de influência, é um lugar de destaque. Se vir dentro da própria congregação, aqui ó, às vezes cantando, tocando, dramatizando, no coral, na dança, as crianças estavam dançando aqui, que alegria para o nosso coração. Servir a Deus, está lá às vezes na portaria de braços cruzados, mas lá servindo ao Senhor, ali dentro servindo a Deus. É um lugar de honra para você. Toma posse da sua herança. Josué disse: olha, te abençoo, vai e possui a tua herança. Há uma herança na terra do Senhor aqui para você. Então toma posse disso. E os pais pegaram suas famílias e foram para as suas casas, tomaram posse daquilo que é de Deus. Então, você precisa agir assim também. Toma posse disso. Não deixa que os ventos contrários açoitem até derrubar a tua casa. Você precisa ter a firmeza de decisões, de posicionamento, de regras que sejam segundo a vontade de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo desregrado. Ninguém quer saber mais de regra, ninguém quer saber mais de disciplina. É assim ou não é? As pessoas querem viver da forma como desejam, sem disciplina. Ninguém quer saber de estar sob a autoridade de ninguém mais. Não existe mais respeito às autoridades. E os pais estão fomentando isso no coração dos seus filhos. Se um professor ou uma professora chega lá e dá uma bronca mais veemente em um menino, em uma meninazinha lá dentro da escola, quando chega em casa fala com o pai: quem ela pensa que é para falar assim com meu filho? É uma inversão completa de valores. Como que essa criança não precisasse ser dentro da sociedade conduzida e cresce assim, achando que ninguém pode dizer nada a ela. Amanhã depois vai entender que não é assim, porque vai ter gente que vai meter o dedo na cara e dizer o que quiser e acabou. Vai fazer o quê? Então não aprende a disciplina desde cedo, não aprende a viver sobre regras desde cedo, porque os próprios pais corroboram com esse estado de coisas. Menino sai, não tem hora de chegar, não fala nada com o pai. O pai mora na tua casa, não importa a idade que tenha. Tem regras na tua casa ou não tem? Nós precisamos ser pais segundo o modelo e o coração de Deus. Deus é pai. E Deus não age assim com seus filhos. Deus é um Deus de regras e disciplinas. E a Bíblia demonstra que aquele que não está disposto a seguir essas regras
não vai achar da parte de Deus condescendência com o erro. Jamais. É assim que Deus age. E nós, como pais, precisamos agir assim também. Exerça o seu sacerdócio. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.